Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para apresentar uma live com o meu querido psicólogo Lucas. Vamos falar sobre relacionamentos e sexualidade de homens pretos LGBTQIAP+. Vamos aguardar um momento para convidá-lo para participar da live e aproveitar esse momento para chamar todos os nossos amigos, amigas e amigues. Essa live inicialmente seria comandada pelo meu querido Rafa. Contudo, ele enfrenta problemas técnicos lá na casa dele, né? Desafios dessa pandemia, e não vai poder mediar esse bate-papo. Mas eu espero conseguir estar à altura de debater esse assunto junto com meu querido Lucas Felipe. Nosso bate-papo. Vamos aguardar ele aceitar. Olá, Oi, Lucas, tudo bem? tudo sim. Consegue me ouvir e ver bem? Sim, e você consegue me ouvir e ver bem? Uhum. Vamos aproveitar Sim, esse sim. início de live para chamar os nossos convidados, convidadas e convidades, né? E superar esse pequeno desafio que se deu agora no início da live, não é? O Uhum. Rafinha vai Com entrar aqui, certeza. vai participar, vai mandar perguntas, tá? E eu espero ter a capacidade, né, e a sensibilidade de discutir um assunto tão importante quanto esse, né? Nesse início, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, né? Essa live, pessoal, vai ficar gravada. Se vocês quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade, tá? Tanto pelos comentários quanto pela caixinha de perguntas. Eu tenho uma pequena dificuldade de ler os comentários, então, Lucas, por favor, me ajuda, tá? Para que a gente não perca nenhuma pergunta ou nenhum comentário importante, tá bom? Ok. Se apresenta, meu querido. Quem é você nesse mundo? Olá. Então, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Enfim, com um perfumadinho que vai dar esse suporte bacana pra gente, dadas as questões técnicas que ocorreram, né? Eu sou o Lucas Felipe, psicólogo clínico, atuo diretamente, né, com pessoas LGBT, QIAP+, e pessoas pretas, né? Presencialmente aqui em Salvador e online em todo o Brasil com o propósito, né, e a proposta de fazer com que essas pessoas se sintam bem dentro da sua própria pele. Então, sempre inserindo a lógica do um a um, do caso a caso, porque cada história é única. É um pouco disso, do que acontece, né, na minha clínica. Lucas, você fala que o seu público é direcionado para o público LGBT, especificamente uma parte da população de população negra, afrodescendente. Você direcionou esse público durante a sua vida ou foram surgindo esses pacientes para você naturalmente? Como é que se deu esse seu processo profissional? Foi uma escolha que começou na graduação, né, muito pela identificação mesmo e pela proposta, né, por uma conexão com o propósito de vida, com a missão. Na psicologia, a minha missão de vida, e, enfim, que está unida aí com o meu propósito na Terra, é voltado, né? Então, assim, são LGBT+, brancos, indígenas, pretos, enfim, né? E pessoas pretas, né? Independente da sua orientação sexual ou identidade, expressão de gênero. Mas foi algo que foi sendo construído ali muito pela conexão com o meu propósito de vida mesmo, que é fazer com que os colorides, que é como eu chamo, né, carinhosamente, as pessoas que eu recebo na minha clínica, e pretos, se sintam bem dentro da sua própria pele. Enfim, a partir das singularidades todas, né, que envolvem esse processo. Ah, é bacana. Então é um propósito de vida mesmo. É muito interessante quando a gente encontra pessoas que têm isso muito claro, né? Que já sabem o que querem
e fazem o que de fato que gostam, né? Eles já identificaram qual é a sua missão nessa terra, que é uma vida passageira, e lutam por esse objetivo. Parabéns, por você tão Obrigado. novo já saber o seu papel no mundo e lutar por ele, né? Isso é muito bacana. Antes de eu fazer a primeira pergunta, vamos dar um oi aqui para todo mundo que está entrando. Ai, Sim. adorei que deu um problema com o Rafa. Ai, que legal. Rafinha, me desculpe, tá? Mas eu amo conversar com o Lucas. Vamos dar um oi aí para Camila, para o Bruno. Oi, sejam todos bem-vindos. Tô um pouquinho nervoso, mas vai dar certo. Lucas, nós vivemos num país muito desigual, né? O nosso Uhum. contexto histórico, ele sempre foi de exploração, né? De criação de desigualdades sociais, principalmente devido ao processo de escravidão que o país passou, né? E eu queria saber de você, que ferramentas nós temos hoje disponíveis, né, enquanto sociedade, para diminuir essas desigualdades, e aproximar, né, criar essa equidade que a gente tanto busca, né, e que está presente na nossa Constituição brasileira, né? Qual é o nosso papel enquanto cidadão para diminuir essa desigualdade? Você acha que a gente deve esperar apenas dos políticos? Você acha que a gente tem um papel de protagonismo nessa mudança dessa desigualdade? Por onde é que a gente pode começar? Você toca num ponto muito interessante. E sempre que a gente vai falar, estamos aqui hoje reunidos para falar de identidade e sexualidade de homens pretos, gays, bissexuais, pansexuais e assexuais. Da gente continuar, antes de mais nada, por que que a gente não vai falar das vivências de pessoas trans? Porque não cabe dentro de uma hora, é muito amplo e não caberia dentro desse tempo que a gente tem, que é restrito de live. Seria como negligenciar uma temática que é muito importante, já que cada letra tem aí um universo de assuntos e temáticas que a gente precisa discutir. Como as discussões costumam ser dialógicas, enfim, vão acontecendo e vão fluindo, a gente precisa ter pontos, né, para nortear as discussões que não podem deixar de ser falados. E um deles a gente precisa sempre fazer a retomada histórica de como nasce o nosso país, ou melhor, como a história do nosso país, Brasil, é interrompida a partir da colonização. E nesse contexto de colonização, a gente tem a escravidão de pessoas pretas e, e indígenas, mas a gente também tem uma sucessão de colonizações das nossas experiências, vivências, corpos, sexualidades, identidade e expressão de gênero. É, é muito ingênuo acreditar que que nós somos coisas da modernidade, nós somos algo surgimos agora. Né? É uma crença colonial, inclusive. Nós sempre existimos. E sempre, inclusive, né, tão antigo quanto é, a colonização e a nossa existência é também essa tentativa de apagar as nossas experiências. Então, assim, a gente precisa sempre fazer essa retomada histórica para entender, inclusive, por que que as nossas subjetividades se estruturam da maneira que se estruturam. Porque, enquanto sociedade, a gente constrói subjetividades e formas de sofrimento. É um ponto que eu sempre trago, é um ponto que eu sempre toco, porque é a partir daí que a gente começa a construir estratégias para driblar o sistema. Primeiro, reconhecendo, né, que nós somos a nossa história, quando interrompida aí pela colonização, ela deixa marca, né, nos LGBT+, e pessoas pretas e indígenas, mas aqui vamos falar, né, das pessoas pretas especificamente. Precisamos todos estar nessa luta, né, sendo brancos, pretos, sendo LGBTs, sendo héteros cis. Afinal, existem héteros na comunidade LGBT, a gente precisa frisar isso, porque é uma luta de todos, né? Enquanto pertencentes a um país negro e racista, a priori, toda pessoa branca é racista.
E eu explico por quê. Porque, e quem fala isso, né, parafraseando Rita, que é uma drag queen maravilhosa, é Aborrante, não é? para que a gente, isso, para que Maravilhosa. as pessoas brancas desfrutem do privilégio branco, enfim, e essa estrutura se mantenha, a estrutura do racismo, foi necessário, as pessoas brancas mamam, é a frase, eu vou usar a expressão que elas nas Uhum. teitas do racismo, querendo ou não. Então, assim, por que privilégio? Porque é um direito que deveria ser de todos e é direcionado a um grupo seleto. Então, quando a Não, é gente interessante você reconhece, falar isso, desculpa interromper você, porque tudo começa do reconhecimento, né? Do reconhecimento que somos produto de uma uhum, colonização racista, né? Extrativista, e que não tinha o objetivo de desenvolver o local que ele invadiu, né? Como nação, né? Era apenas uma colônia que em algum momento iria acabar essas riquezas e eles iriam abandonar aquele espaço. Né? Eu tenho um pai negro, tenho mãe branca, então eu sou miscigenado, eu me considero pardo, acredito que você se considera negro, né? Tenho histórico familiar, né, dessa mistura, sou do Nordeste, sou gay, sou cis, acredito que você também, né, você se identifica nesse espectro, né, da sigla. Aproveito aqui esse momento para falar que amanhã vamos falar com pessoas trans, né, no nosso projeto semanal de lives. Vamos abordar essa questão da transexualidade e do empreendedorismo, né? Como é que essa letra lida com essa situação no mundo, como é que eles conseguem, né, e elas e eles conseguem superar as dificuldades, né, e é muito interessante você tocar na Rita Von Hunt quando ela de fato fala que todo branco ele essencialmente ele é racista, porque a gente nasce inserido no modelo que já é imposto, né? A gente hoje nasce no modelo capitalista, eu estou falando aqui do Brasil, e que as regras já estão postas, né? Cabe a nós segui-las ou melhorá-las ou aboli-las, né? Que eu acho que esse é o grande desafio enquanto sociedade, perceber aquela convenção social, né? Discutir essa convenção social e buscar um modelo mais equânime, né? Um modelo mais justo para todos, né? Eu acho que esse é o objetivo. E para reconhecer esse essa herança histórica, basta a gente olhar a comida que a gente come, né, a roupa que a gente veste, a fala, a língua, ela apresenta muito sobre isso, né? E aí, muitas vezes a gente fecha os olhos para isso e não quer reconhecer que de fato nós temos essa origem, né, que foi muito maculada pelo invasor e que a gente não luta contra, a gente simplesmente aceita, porque é muito mais fácil, né? Só que é mais fácil para o branco, né? Para a população negra, ela é muito mais complicada. A gente não pode aceitar esse tipo de convenção social. E daí a luta do antirracismo, né? Daí a luta para que o branco, de fato, ele reconheça que ele está numa posição de privilégio e lute contra esse privilégio, né? Isso exige muito mais empatia do que simplesmente aceitar a realidade que é posta, né, e aproveitar esses benefícios. Eu acho que foi bacana. A gente falei, né? Falei muito, eu falo muito, Lucas, é você que tem que falar, me desculpa, tá? Eu vou aqui para a primeira pergunta, e já é bem polêmica. Você nota que a população negra, ela busca se relacionar com pessoas negras também? Você sente que a questão do amor interracial, né? Vamos usar essa palavra aqui. Se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija, tá? Mesmo porque não é meu lugar de fala. uhum. Você acredita que há essa tendência ou essa naturalidade em homens negros procurarem se relacionar com homens negros também? Ou você acha que isso é um mito da generalidade da sociedade? Bom, é justamente sobre isso, quando a gente pensa em falar sobre relacionamentos afrocentrados e a importância dele, a importância de que exista, porque
enfim, uma pergunta, né? Que eu quero fazer, uma reflexão, na verdade, que eu quero fazer. Eu ouvi, inclusive, essa frase esses dias e achei interessante trazer. Vi nas redes sociais, né? O amor não tem padrões. Será mesmo que o amor não tem padrões? E a gente, procurando bem e sendo muito sincero, ele tem. Não deveria, mas tem, né? A gente vai ver muito. Vamos de novo fazer um retorno histórico. O branco, o cis e o hétero foi colocado como um padrão de belo, bonito, admirável, modelo, inteligente e saudável. Nesse contexto, a gente vai, se pessoas pretas não aprenderam a se amar, a se gostar. Literalmente, nós aprendemos o auto-ódio. E o auto-ódio e o auto-amor passa pelo amor do outro, assim como o amor do outro passa também pelo auto-ódio. Então, assim, a gente vai ver muito mais relacionamentos interraciais. E aqui eu quero abrir um parêntese. Falar sobre esse tema não tem a intenção de deslegitimar os relacionamentos interraciais. Você que está me ouvindo, para que você não se sinta ofendido. A questão não é questionar ou invalidar se o seu amor é amor real, se o seu amor, enfim, de fato é válido ou não. Amor é amor, né? Love is love. Ok. Mas a gente precisa entender de como essas preferências e esses gostos vão sendo construídos, né? Como, por exemplo, a gente vai lembrar aí de dois YouTubers famosos, não vou citar o nome, mas porque a galera também vai associar, que fizeram o seguinte comentário: bom, os preto malocas para transar, branco para casar. Por que eu estou citando esses dois YouTubers? Porque isso desenha muito como os nossos corpos, né, gays, homens pretos, gays, bissexuais, pansexuais e assexuais, passam a ser vistos. A gente vai de um absoluto preterimento do tipo do não desejo do outro para a hipersexualização. Né? E aí vale o questionamento com quem que você dá match no Grindr, no Tinder, no Facebook Namoro. Que características você olha? E aí a gente vai tratando, enquanto sociedade, enfim, enquanto gays, bis, enfim, né? GBPA, brancos, o corpo preto como uma embalagem mesmo. E até isso vai afetar, inclusive, o como nós, pretos, nos relacionamos uns com os outros. Quando a gente olha, a gente vai entendendo como a colonialidade, o colonialismo e a colonialidade vai se atualizando nas nossas formas de experimentar o mundo e de se relacionar. Então, existe uma tendência maior a relações interraciais. E aqui eu não quero questionar a validade do amor de ninguém, mas trazer a reflexão de onde vêm essas preferências. Né? Não, Para que interessante. que nós queremos preto? Você falou Para que nós sobre. queremos preto? Que nós escolhemos o branco? A gente vai ver, por exemplo, realidades como não estou pronto para um relacionamento firme, esse cara é preto, né? Não estou pronto para isso nos interraciais e até enfim, tanto da pessoa preta quanto da pessoa branca. E aí, de repente, você encontra o príncipe encantado e está pronto para casar com ele no dia seguinte. Ele, porque a gente está falando de homens trans ou cis, né? Com essas sexualidades específicas. Então, assim, será que o amor mesmo não tem padrões? Né? E o quão importante é a necessidade dos relacionamentos afrocentrados, porque ele vai apontar para uma desconstrução necessária. É quando a gente, e aí eu direciono mesmo para os homens pretos com essas sexualidades, né, específicas de quem a gente está falando,
que a gente, as estratégias, né, para lidar com isso, individuais, e aí para as pessoas pretas em si. A gente precisa olhar para os nossos semelhantes e se reconhecer neles. Olhar para o Gil do Vigor, olhar, enfim, para o WD, olhar, enfim, para a Glória Groove, que é um homem gay, né, cis, e tantos outros. Eu estou falando dessas figuras porque todo mundo conhece, né? São figuras públicas, e se reconhecer neles. Entender que os nossos colonizadores, os nossos invasores, são mentirosos. Para que a partir daí a gente possa desconstruir dentro de nós, e claro que é um processo singular de cada pessoa, e se desvencilhar das mentiras coloniais. Você não vai fazer ideia, talvez por conta da sua vivência mesmo, ou talvez sim, mas a diferença do olhar negro para um outro homem negro, né? É diferente, sabe? O flerte é diferente. É como se fosse um olhar de admiração e do tipo, surpresa também. Poxa, o meu semelhante está me desejando. Porque isso para a gente, na sociedade de uma herança escravagista, é novidade. Então, assim, a gente precisa falar sobre relacionamentos afroafetivos, a gente precisa entender por que que essa aposta é importante, justamente porque, ao entendermos por que que as nossas preferências são sempre brancas, né? E aí tem uma outra questão. Agora, não é todo preto que é desejado. Porque a gente saiu de um total preterimento para uma preferência parcial. Preto vai ser desejado a depender de quantos gominhos ele tem, do nível de escolaridade, se tem ensino superior, se tem grana. E é violento porque a gente vai tratando o homem preto como se ele fosse de fato embalagem, como se por si só a sua existência não bastasse. É violento, sabe? Então, se a gente puder pensar em estratégias, olha para mim, por exemplo, você, pessoa preta que está aí, e para tantos outros que eu citei, e poderia citar muitos outros, e se reconhecer nessas pessoas, como espelhos mesmo, e entender e se desencilhar dessa mentira colonial e entender o quanto somos belos. Sério mesmo que você acha que meu nariz precisa ser harmonizado? Sério mesmo que você é preto acha que tem algo aqui desarmonizado no meu rosto? Sério? É sério isso? Sério mesmo que você acha que o meu cabelo precisa que mude a estrutura para que eu seja um príncipe? Sério mesmo que eu preciso ser malhado, sarado para ser gostoso? Sério mesmo que o corpo bonito é esse sarado, sabe? É, e, e sério mesmo que você ainda não entendeu o quão lindas são as dobrinhas dos pretos gordos? As estrias são verdadeiras poesias tatuadas no corpo, né? E aí eu tô falando, fazendo a referência do preto, porque a gente hoje vai falar especificamente para os pretos, né? Eu não posso tocar as pessoas brancas que estejam ouvindo. Então, assim, sério mesmo, sabe? Então, assim, a gente precisa se libertar dessas mentiras coloniais. A, a crença de que bonito é. E aí agora, né? Bonito só é o preto malhado, alto, com 1,80 m de altura, com o nariz afinado, harmonizado, enfim, com o corpo perfeito, é colonial. E aí isso vai tendo um efeito em mim e no outro. Por isso que o auto-amor e o auto-ódio passa pelo auto-ódio e o auto-amor do... Quando eu olho para o Gil do Vigor,
quando eu olho para o WD, vai me lembrando, quando eu olho para Ludmilla, por exemplo, né? Vamos falar de pessoas pretas de modo geral também, para Glória, quando eu olho para o Rafael, que estaria na live hoje, e Ele vai enxergo a estar, tá? Ele já beleza pediu aqui daquele para entrar. cara, Eu estou aguardando você concluir para que eu coloque ele. enxergo, enxergo a beleza daquele cara, é porque eu entendi que, porra, como eu sou bonito. E isso vai afetando as nossas relações. Então, assim, não é sobre questionar ou sobre invalidar as relações interraciais. É sobre entender que pretos precisam se amar. E esse amor é revolucionário, sabe? E é necessário. É necessário porque ele vai dizer de um amor próprio também. É necessário porque ele vai dizer de o conseguir enxergar em si a beleza que a mentira colonial arrancou de nós. Entende? Rapaz, que negócio profundo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso que você falou agora, através da criação dos estereótipos que a sociedade impõe, né, aos corpos, e de que maneira esses estereótipos afetam a autoestima da população negra, tá? Então, segura aí a sua resposta. Vou colocar aqui o Rafinha. Vamos ver se ele conseguiu resolver o problema técnico dele. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas. Tá? Estamos aqui de olho. E... Oi, Rafa. Oi, Oi, Rafa. gente, consegui acessar. Foi um Tudo pouquinho bem? difícil, mas deu tudo certo. O Perfumadinho salvou aqui, gente. Se Uhum. dispôs aí de última hora. Como ele disse, eu estava aqui assistindo, estava acompanhando, estava adorando. Gente, problemas de casa do home office, não tem como fugir de alguns deles. A gente tenta administrar, mas sempre tem alguma coisa que não dá tão certo. Mas estou muito feliz, gente. Estou adorando aqui todo o bate-papo. E vamos continuando aí, que estou achando sensacional. Maravilha. Agora eu vou querer que você responda essa pergunta que eu fiz para o Lucas também, tá? Vou repetir. Uhum. De que maneira a criação dos estereótipos, né, dos corpos, da sociedade afetam a autoestima da população negra? Bem, se a gente for pensar, assim, a ideia de estereótipo em si, ela já é errada, né? Eu sempre tive uma opinião muito clara comigo de que estereótipos reforçam preconceitos. Não só reforçam, como muitos deles constroem preconceitos. Então, eu não gosto nem um pouco assim de estereotipar nenhum tipo de esfera, mas quando a gente pensa em todos os estereótipos que são voltados para a população preta, para homens pretos principalmente, a gente tem sempre aquela imagem de um homem viril, dominante, que está sempre ali como o homem da relação, quando a gente fala dos homens pretos GBPA, né? Isso é muito complicado, né? Porque a gente se cobra de estar numa posição para suprir essa necessidade de um estereótipo que não foi a gente que criou, mas que foi todo um contexto histórico, colonial, social que criou no nosso lugar. Então, assim, a gente se sente na obrigação de suprir isso e, ao mesmo tempo, a gente suprime vontades, desejos que nós temos de experimentar de outras formas, de viver de outras formas, de ter, quem sabe, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de trejeito. Então, assim, a gente fica nessa posição de suprir o estereótipo que não foi a gente que criou, mas que foi colocado pra gente e isso afeta muito a autoestima. Eu acho que quando você tem que assumir um papel que diverge daquilo que você gostaria de fazer, mas que você faz para poder se encaixar num meio, isso vai te matando aos poucos. Então, isso é algo que a gente enfrenta sempre. O homem preto, eu falo assim como homem preto, né, no meu lugar de fala, de vivência, a gente tem que suprir muitas expectativas que não são reais. Existe uma pluralidade muito grande dentro das pessoas pretas, dentro dos homens pretos. E às vezes a gente se sente tão limitado de poder exprimir isso, mostrar isso para as pessoas, por conta talvez dessas barreiras que a gente vai ter de se colocar e colocar a nossa identidade impressa ali.
Então a gente acaba tentando se encaixar por muito tempo. Então hoje, obviamente, hoje como tem muito mais discussão, né, eu acho que quanto mais discussão você tem sobre um tema, mais entendimento você levanta sobre ele. Então, como hoje a gente tem muitas discussões, momentos como esse, que a gente está aqui falando sobre uma temática super importante, isso amplia um pouco o entendimento do quanto que isso afeta as pessoas. E aí as pessoas começam a dar mais liberdade para as outras, para que elas possam ali ser, né? Não só ser, mas estar também inteiras ali, em toda a pluralidade de quem elas são, né? A gente está falando aqui de pessoas, né? O homem preto, ele é uma pessoa. E como qualquer pessoa, existe uma pluralidade imensa dentro dele. Então ele tem o direito de ser como ele quer ser, de agir como ele quer agir, de não tá ali suprindo padrões de beleza, né? Como o Lucas estava falando mais cedo, essa necessidade de você ter que ou ser muito bem sucedido, ou ser malhado, ou ser esteticamente perfeito, e todas essas questões são só coisas que realmente reforçam tudo que a gente até discutiu na última live. Esse resultado de uma depressão, de você acabar ficando num estado mental fora do seu equilíbrio normal, de você ter que correr atrás de terapia, de tratamento, e não necessariamente que terapia e tratamento é ruim, tá, gente? Porque eu recomendo terapia para todo mundo. Então, você acha que você tá normal, tá bem, tá 100%, então você tem que ir para terapia exatamente agora, porque isso é quase impossível, tá? Então, eu recomendo terapia para todas as pessoas, mas assim, eu falo no sentido de como isso resulta, como essa afirmação de estereótipos resulta para uma pessoa, o quão afetado a pessoa acaba sendo. Acho que seria isso. Excelente, quero ouvir você, Lucas. O que é que você acha? E é Djamila que vai dizer, né? Falar sobre estereótipos também, muito bem, musa, né? O perigo de uma história só. E isso é algo, inclusive, eu sempre faço anotações de coisas que eu não poderia deixar de falar ao falar dessas temáticas, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Nós somos muito grandes, pretos, sabe? Enfim, vamos começar já a colocar em prática as estratégias de enfrentamento ao sistema racista e colonial, tá? Então, assim, falando de homens pretos, gays, bissexuais, pansexuais e assexuais, é importante que as caixas identitárias existam, porque elas nos garantem direito básico de existência, enfim, tantas outras questões. É importante, a gente também precisa tomar um cuidado, que é o que Rafa falou, é o que Djamila fala perfeitamente sobre o perigo de uma história só, para que eu, por ser o especialista, para que, enfim, a pessoa que entendeu o que significa ser gay, né, um homem cis ou trans que sente atração por outro homem, bissexual por homem e mulher, pansexual independente do gênero, identidade, expressão, enfim, todos literalmente, o assexual pouco ou quase nenhum interesse sexual, e aí tem várias subclassificações para os assexuais, porque eu entendi o significado dessas siglas, eu entendi tudo o que são os homens pretos GBPA. Não, nós somos o mundo. Além de todas as outras intersecções que perpassam a nossa existência, a família a qual pertencemos, o núcleo e tudo mais, existe a nossa singularidade. Nós somos únicos, não existe até outro preto com nome Rafa que também seja gay e que tenha semelhanças. Mas não existe um preto como Rafa, não existe um Será que preto tão como bonito eu. quanto ele? Acho Né? difícil. Pois é, pois é, pois é. Eu estava aqui Que falando de você, isso? Rafa. Eu estava aqui falando de você antes de você entrar. E tipo assim, velho, sério que tem algo que precisa harmonizar nesse rosto? Olha essa boca, olha esse nariz, né? Então, assim, Gente, que eu tô gente, vocês estão vermelhinho, subindo a minha né? autoestima de um jeito assim, Então, eu tô adorando. entende? Então, assim, para que a gente. E quando eu vejo e reconheço a beleza do Rafa, eu me sinto 10 vezes mais bonito também, porque eu vejo
quanto ele é parecido comigo, né? Putz, será que o corpo do Rafa precisa ser diferente disso mesmo? Ele é um gato, caralho, né? Então, assim, vamos se desvencilhar dessas mentiras que contaram pra gente e fizeram como que é, tornaram dolorosas as nossas vivências. Então, assim, a gente precisa contrapor e combater os estereótipos, porque não, você não entende tudo sobre homem GBPA, porque você sabe o que significa a sigla. Você não entende também sobre esses homens pretos, né? Então, assim, já vamos começar a colocar em prática. Passa lá e vai admirando a minha beleza e a de Rafa, é, e olhando para a sua também. Porque, gente, né? Então, assim, são questões que a gente vai já colocando, sabe? Então, assim, são formas de sofrimento, afeta, respondendo a sua pergunta, né? Diretamente a nossa autoestima, né? E aí tem uma onda de psicologismos de tornar o sofrimento e todo o problema de, vamos falar, né, dos homens pretos, GBPA. Gente, é porque eu tô tão acostumado a falar toda a sigla que em algum momento eu vou bugar. Mas ok, vamos respeitar Quem as não, né? intersecções que a gente propôs a falar. Sim, então assim, tornar algo do campo intrapsíquico, individual. Eu já tive baixa autoestima e essa conta não é só minha. Essa conta é social, Sim. porque essa sociedade em que vivemos constrói subjetividades adoecidas e um sofrimento. Né? Por exemplo, nós somos a geração, se tivermos, sei lá, de 18 a 40 anos e até menos, que cresceu assistindo Rebeldes Brasil. Quantos casais negros, gays, bissexuais, pans e assexuais você viu na novela Rebeldes Brasil? Eu digo ela porque ela é uma das grandes referências de novela adolescente que eu cresci assistindo e eu, inclusive, adoro, mas tenho muitas críticas. Então, assim, a gente já tem a problemática de que não tem as outras sexualidades, só tem o hétero e o cis, ok? A gente tem a problemática dos casais que existem, além de ser hétero e cis, eram interraciais. E, de novo, não estou questionando o seu amor e o seu relacionamento interracial, mas só provocando a reflexão. E a gente tem a completa ausência de representatividade, tanto do campo de vista racial, tanto do campo de vista GBPA. Então, assim, você se via em quem dos personagens? O É. Diego Maldonado? É? Aí a Claro gente que entra não. na. Micael? Não, porque o Mika é hétero. Era na novela, né? E é na vida real. E eu Então, quero assim, a gente colocar fogo nesse parquinho agora aí, nessa discussão que você entrou, Lucas, que é sobre representatividade. Eu recebi uma pergunta aqui da Amora e ela quer saber qual a importância dos gays pretos e afeminados periféricos na luta da comunidade LGBTQIAP+. Mas eu quero colocar mais fogo ainda nisso. Nós temos hoje grandes nomes que fazem sucesso, né, no mainstream, como Gil do Vigor, o Lucas Penteado, que deu tão beijo polêmico pela sociedade brasileira, né, ele se assumindo bissexual. Temos a Ludmilla, temos a Pablo Vittar, temos a Glória Groove, né, que são nomes que hoje representam muito bem a nossa comunidade. Só que são pessoas únicas que a sociedade, né, não preta, não LGBT, acaba generalizando como que todo mundo fosse igual essa representação. Eu acho que eu não ficou muito claro, mas eu acho que vocês conseguiram entender onde eu quero chegar. O público LGBT, o público negro, as mulheres, as pessoas invisibilizadas são muito mais plurais do que essas figuras públicas. Vocês concordam com essa afirmação ou eu estou viajando? Você primeiro, Rafa.
Bom, primeiro de tudo, é claro que eu concordo. Eu acho muito importante você ter essa representatividade nesse público, né? Que nem eu falo assim, figuras públicas precisam se posicionar de alguma forma quanto às lutas sociais. Afinal, elas são figuras públicas, estão em lugares de destaque, elas têm muito mais alcance do que nós temos no atual momento. Então, eu acho importante, sim, o posicionamento delas, a forma como elas se colocam, como elas se apresentam, de uma forma assim aberta para todos. Mas, obviamente, existe uma pluralidade muito maior de pessoas dentro da comunidade que não são representadas, seja por não ser suficientemente atrativo para audiência, ou seja o que for. Aí a gente entra num outro conceito, né, do que é atrativo para o público-alvo deles ou não. Seja simplesmente porque talvez, o que eu acho muito difícil, alguém que represente outras classes dentro da pluralidade que existe mesmo dentro dos homens, isso a gente está falando só de homens pretos de BPA. A gente tem Sim. muitas áreas ali que já não são representadas. Se a gente for partir para dentro de LGBTQIAP+, se a gente for partir para dentro desse range, gente, tem muita gente ali que simplesmente não aparece. É como se elas não existissem. Então, existe uma grande esfera que não consegue ser representada. Eu não vou falar que isso é fácil, tá? Aqui a gente está falando de uma reconstrução total, né? Do que não total, mas uma reconstrução muito grande de tudo aquilo que atrai o público, né? E aí a gente tem que quebrar os benditos estereótipos, né? Que já definiram o que é atrativo para o público e o que não é. E que, quando o Lucas estava falando aqui sobre Rebeldes, por exemplo, eu acho que é uma boa exemplificação do que a falta de representatividade causa. A gente acaba se espelhando neles para parecer com eles, para ser popular, para se inserir, para estar dentro da comunidade, para poder ter o que falar, para poder ser aceito. E todo esse processo de você tentar ser aceito destrói quem você é. E eu acho que é exatamente por isso que não tem tanta representação dentro desse pessoal que já está tipo estourado na mídia. Porque realmente, assim, são esferas que foram rompidas, se tornaram sim mais vistas e por isso tem mais olhares hoje em dia, mas tem muitas outras ainda que não foram abraçadas dentro da esfera. Homens pretos, GBPA e pessoas no geral LGBTQI até mais. Sim. É, enfim, eu amo a Amora, né? É uma psicóloga preta maravilhosa, antirracista, e também pertence à nossa comunidade, enfim, um cheiro grande. A gente precisa pensar sobre a importância da representatividade. De fato, o Gil, Pablo, inclusive, é um gay preto. Não sei se vocês sabem, mas Pablo é um gay preto, que a mídia embranquece. Uhum. Que ele está Quero sempre falar também sobre representado. o embranquecimento A da Pablo tá população. sempre. Sim. A Pablo é a Barbie Girl. Aí eu não estou criticando Pablo, pelo amor de Deus. Manhã, pelo amor de Deus, tá? Mas entendendo como a mídia opera e sem que a gente se dê conta, nos embranquece, sabe? Isso não diminui ele enquanto homem gay, cis, e quanto a personagem, né, que ela, Apresenta. A enfim, que drag. ele representa, a drag, né, que é uma personagem, uma personalidade artística, né? Incrível. Não diminui nada nisso ele, mas a gente precisa pensar. Então, assim, eles nos representam total. Falamos aí só de personalidades, né, que são pretas e são, enfim, tem, representam sim, mas eles não. A experiência deles não define todos nós. É, a gente precisa, inclusive, entender isso, né? Quando eu entendo a história de Rafa, não necessariamente eu entendo a história de João. E isso na clínica é muito veemente, sabe? É, quando eu não vou abrir, porque a gente só pode abrir com a permissão, né? E eu não conversei com nenhum deles, mas quando um cliente meu, um coloride meu, traz uma experiência de uma temática específica, e vem o outro e vem, sei lá,
J e traz a mesma temática, vem por caminhos absolutamente diferentes. Interpretações enfim, experimentações, e eu fico, cara, como é lindo, sabe? O que é para um não é para outro, e isso só para exemplificar, né? Enfim, eu estou com eles todos os dias, né? Do quão somos. Então, assim, eles nos representam, ok, é importante, porque, inclusive, comprovado em pesquisa, né? O Moser, o Helder, a Verônica, Jeane Tavares, que são pesquisadores da psicologia, os deuses, musos, assim, da ciência, para mim. Tem pretos e também tem brancos, pessoas, né, com etnias diferentes. Eles trazem muito isso nas pesquisas, né? Da importância da representatividade, de Instagrams como o Fraternidade, como o Orgulho LGBT, como o Instagram Casais Negros Gays, não sei se vocês conhecem, são casais reais, sabe? Enfim, trisais também, né? A gente está falando aqui o tempo todo de casais, mas, enfim, trisais existem, relações não monogâmicas e existem. Então, assim, é importante ter representatividade, isso muda a nossa história, e isso nos afeta, por exemplo, quando eu era hétero, eu era o eterno Diego Maldonado. Isso na minha adolescência, porque Rebeldes é muito antigo, né? Eu era criança quando eu assistia Rebeldes. Então, assim, Ah, isso eu aí eu era sou do Diego. tempo do show da Xuxa. Porque na ausência, mas veja como isso Eu não assisti Rebelde, é gente. doloroso, né? Veja como isso é doloroso, né? Na ausência de representatividade, eu me ligo à imagem do boyzinho hétero e que fica com a princesa branca. E eu amo a Lua Blanco, tá? Pelo amor de Deus, estou falando dos personagens e de como o racismo vai se apresentando de forma invisível Vai se na mídia. repetindo, né? Vai se repetindo. Isso. A televisão, ela transforma a arte, é uma das nossas maiores potências políticas, assim, sabe? Então, assim, na ausência de representatividade, eu me vejo no Diego. Na ausência de representatividade, eu me vejo no Mikael. Aí tem uma correspondência racial, porque a gente está falando do personagem e já estou trocando o personagem com o nome verdadeiro, mas ok, releve. Tudo Ok, tem bem. a correspondência racial, mas ele é hétero. Então, assim, olha como isso é violento. Sim. Eu tenho um irmão preto também, ele faz 9 anos amanhã, e ele disse assim pra mim uma certa feita: Poxa, meu cabelo tava de dedo liso, né? Seu cabelo tá bonito e tal, meu cabelo é feio, de ninguém é assim, eu não vejo ninguém assim. Aí eu parei pra pensar, gente, eu leio tanto com esse guri, enfim, né? Hoje a gente não mora mais juntos, mas mesmo assim, antes de dormir, a gente tem enfim, né? Virtualmente, tenho tanto, são tantas histórias, literatura infantil preta, e ele não vê isso. E aí eu parei para pensar, porque ele assiste Chiquititas, Carrossel. E de fato, os pretos que têm Chiquititas têm cabelo cacheado. E ok, que bom, né? Que tem, que é a Pata e o irmão dela. Uhum. Ok. Mas ele não se vê representado. De fato, ninguém é como ele, sabe? É sutil, mas a gente vai entendendo como isso vai moldando desde a infância. E vai nos fazendo mal. Ele não sabe nomear, mas ele sentiu essa dor do racismo. Ele não se vê em lugar nenhum. E esse lugar nenhum são as novelas infantis do SBT, que eu tenho muitas críticas que ele assiste. E de fato, isso faz um tempinho, né? Então, assim, é violento não ter representatividade. É importante porque isso transforma e move o mundo, né? Eu tenho orgulho da jornada do Gil no BBB. Eu sei que isso tirou muita gente do sofrimento ao vê-lo ali, na jornada dele. Com todas as falhas que nós temos direito de ter, né? Mas isso não diz tudo sobre nós. Não me concluas. Você não sabe sobre mim, né? Tem aquilo que é semelhante, que nos une, e isso é importante, também estamos falando disso aqui, mas tem aquilo que é só meu e ninguém mais tem.
Ah, muito bacana. Antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer a Aline Queiroz, tá? Que ela adquiriu um selo aqui da live, então ela ajudou a patrocinar o nosso evento. Então, parabéns, Aline, por sua decisão, tá? Muito obrigado. Desde já eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por sua contribuição. Rapazes, recebi uma pergunta aqui, e a gente vai entrar no tema do antirracismo, tá? A pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Carol. Como nós, pessoas brancas, podemos contribuir para a quebra de paradigmas sociais? Primeiro, reconhecendo seu lugar de privilégio. É o primeiro passo. Né? Estudar, né? Estudar sobre o colonialismo, sobre a colonialidade, sobre se reconhecer privilegiado. Reconhecer que muito dos privilégios, todos os privilégios que você tem, é porque foram tirados de nós. Esse é o primeiro ponto. E dar o protagonismo de fala a quem é de direito. A Rita também faz essa diferença. Fala, todo mundo tem, ao tempo que estuda e sabe sobre aquilo, mas protagonismo só a pessoa, né, representada ali naquela categoria tem. Então, assim, segundo, é conversar com o seu ciclo de pessoas brancas, porque brancos, é doloroso dizer isso, mas muitos brancos só escutam brancos. Quantos papos no BBB, por exemplo, trazendo da mídia, porque eu gosto muito dessa língua artística também. A Carol, Camila, vamos no recente, Camila de Lucas, João, Gil, cansados de debater. Aí uma pessoa branca fala, fada sensata e todo mundo entende e aceita. Uau! A mesma temática que Camila, por exemplo, estava cansada de falar. Então, assim, aproveita que isso acontece dessa maneira e se dispõe a falar sobre isso, a reconhecer, não, de fato, eu tenho esses privilégios, isso está errado. Eu preciso, enfim, sabe? Entender de onde vêm os pensamentos, de onde vêm os estereótipos, os preconceitos, é reconhecer eles em você e tentar mudar. É aproveitar esse lugar de privilégio para, enfim, fazer pela outra pessoa, sabe? Para dar protagonismo de fala, sabe? E tem muitas outras maneiras de fazer isso, mas eu consigo pensar nesse momento esses pontos que eu trouxe. Bem interessante. E você, Rafa, o que é que você acha? Olha, primeiro de tudo, eu concordo e assino embaixo de tudo que o Lucas trouxe pra gente aqui, tá? Eu vou trazer uma frase que eu vi num vídeo da Lobielo, que ela fala assim: o problema não é você ter um privilégio, o problema é você não reconhecer que ele existe e tentar mascarar ele. Então, assim, eu não acho que seja um problema as pessoas brancas usufruírem de privilégios. E entenda muito bem isso, tá? Eu não vou culpá-las por algo que é histórico, não diretamente. Mas aí eu vou passar a culpá-las se elas não reconhecerem que elas têm mecanismos para mudar isso. Porque elas têm ciência de que existe um privilégio histórico. E esse privilégio histórico está afetando uma população que foi massacrada por séculos e séculos. Então, assim, a gente está falando de algo que é extremamente histórico e que, se eu não falar, se eu que sou branco, como o próprio Lucas falou, me colocando num posicionamento de branco, tá? Eu não, na minha roda de amigos ali, eu não discuti sobre, eu estou sendo conivente com o racismo que os outros estão sofrendo. Então, ser antirracista é mais falar assim, olha, eu não pratico racismo. Ótimo, parabéns, você não faz mais do que a sua obrigação. Agora, ser antirracista é não tolerar o racismo das pessoas que você conhece. Isso é ser antirracista. É você ver alguém que talvez você conhece tendo uma posição, uma opinião ou um comentário racista e corrigir ela. Porque você tem esse espaço para poder agir ali com ela. Então, ser antirracista não é simplesmente você não aplicar o racismo. Não é simplesmente você fazer um post contra o racismo. Ser antirracista é você realmente corrigir quem você conhece e que está sendo.
Então, eu acho que a parte a ideia de você, assim, realmente assumir uma postura ativa no antirracismo é você ser um canal também de conhecimento para quem talvez não conheça, ou por falta de acesso, ou por falta de convivência com uma pessoa preta, ou por falta de conhecimento histórico, não sei qual que é a razão, tá? Mas é você, além de não aplicar o racismo, você compartilhar daquilo que você sabe. Entendeu? Assim, e que nem aqui a Mora acabou de mandar, é você ouvir também. Eu acho que tem muito esse lugar de você ouvir. As pessoas falam assim, eu quero entender, eu quero entender, eu quero entender. Mas quando a gente fala, às vezes ela não quer ouvir o que a gente tem para falar. E aí coloca a gente num lugar de como se a gente fosse mimizento. Sabe? Tipo, vocês estão falando a mesma coisa toda hora, a mesma coisa toda hora. Isso já não existe mais. Gente, como não existe mais, pelo amor de Deus, você está vivendo que eu ainda não cheguei lá, mas me manda o endereço que eu vejo se tem Uber até lá. Entendeu? Então, assim, é você escutar, ouvir as pessoas pretas, entender a luta delas e ter esse lugar de empatia. Esse lugar de empatia de que, olha, eu não estou vivendo o que a pessoa está vivendo, mas eu vou entender, eu vou respeitar, eu vou colocar num lugar de importância. Então, na minha opinião, seria isso. Tudo que o Lucas falou, que eu assino embaixo, e acrescenta esse ponto, de você realmente ter uma posição mais ativa na luta contra o racismo. Um exemplo muito bom, o nosso eterno Paulo Gustavo, por exemplo, eles estavam no Multishow e aí a galera vaiou a Ludmilla, que é uma mulher bissexual preta. Né? Vaiou mesmo, foi uma humilhação muito grande. O que é que Paulo Gustavo, como homem branco, gay, veja, ele é uma minoria por ser gay, né? Foi, na verdade. Será para sempre? Nós somos, né? Ele vive em nós e Ele viverá, não morreu. mas ele tem o privilégio. Ele, 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 ele continua ele tem aqui. o privilégio. Ele teve, né? Destrutor do privilégio branco. Que é que ele usou, como foi que. Então, assim, como foi que ele usou o privilégio branco para ser antirracista? Ele disse, ele, na frente de todo mundo, Ludmilla, essa cena é linda e me emociona sempre. Não porque ele tenha feito algo mirabolante, mas é porque ele foi antirracista de fato na sua vida na Terra. Só você sabe a luta do que é ser uma mulher preta, periférica, gay, sabe? E ter alcançado o lugar que você chegou. Então, assim, ele desfez toda aquela situação constrangedora e ainda frisou a temática, né? Mulher preta periférica. Você sabe o quanto você vale. Enfim, eu não vou saber reproduzir, sabe? Mas esse foi um ato, um exemplo, assim, né? Para quem quer ser antirracista. É justamente isso. Então, assim, no lugar ele usou o privilégio branco dele e foi antirracista. Ou quando, por exemplo, ele cedeu. É bom usar de pessoas brancas, porque quem perguntou possivelmente que é algo assim. Cedeu o Instagram dele para Djamila Ribeiro, né? Que todo mundo conhece essa deusa. Então, Maravilhosa. Quem assim, não conhece, joga no aproveitou, Google. Por favor. aproveitou o engajamento que ele tinha, a quantidade de fãs, e cedeu aquele espaço. É muito sobre isso, assim. Acho que não tem exemplo melhor para pensar como ser antirracista enquanto pessoa branca, como contribuir nessa luta. Cara, muito bacana. Vamos nos encaminhando para o final da live e eu quero fazer aqui uma proposição para vocês de como eu vejo o mundo, de como eu vejo a sociedade hoje. E quero saber se vocês concordam ou não com essa minha teoria, tá? Não se preocupem que não é nenhuma teoria conspiratória, tá? Que graças a Deus, Alá, Oxalá, nós não somos negacionistas. E também dar um alô para a Bianca Della Fence, que foi citada aqui, que também é um exemplo de representatividade, né? E vai chegar a hora dela, sim. Ela está lutando por isso. Pode ter certeza que eu tenho muita fé naquela pessoa maravilhosa e ela vai conquistar o mundo também. Né? Assim como a Pablo conseguiu, como o Gil do Vigor, como a Ludmilla, como muitas outras personalidades brasileiras conseguiram. Como é que eu vejo a sociedade hoje, né? Existem três grupos de pessoas. Existe a minoria, que é consciente dos seus privilégios, conhece
privilégios e luta para não perdê-los. Essa minoria, ela é branca, ela é rica, ela é latifundiária, ela está enraizada na política brasileira e é conservadora, né? Então, eu vejo uma minoria que é super engajada e luta para que não perca nenhum de seus privilégios. Existe a outra minoria, né, que nos é atribuída. São as mães solo, são a população LGBT, são os negros, toda aquela parcela da população que insistem em marginalizar. Essa minoria, né, dita minoria, ela é consciente da sua falta de privilégio e ela luta todos os dias para que a gente consiga essa equidade. No meio dessas duas minorias existe um limbo, né? Existe a maioria, né? As pessoas comuns, as pessoas médias, né? Que muitas vezes se acham numa situação confortável, né? Não reconhecem os privilégios que têm e não fazem nada para ajudar, né, essa minoria que não tem privilégio a ascender socialmente. Vocês concordam com essa minha visão de sociedade? Acham que eu falei besteira? Como é que a gente acorda essa população que está nesse limbo, né, para de fato combater esses privilégios, essa minoria escravocrata, né, conservadora, e como é que a gente ajuda essa minoria que quer ser igual a todo mundo, né? A gente não quer privilégio, a gente só quer que todo mundo viva nas mesmas condições, tenha as mesmas oportunidades, né? Tenham direito a sonhar, tenham voz e sejam ouvidos, porque também a gente fala muito sobre isso hoje, né? Ah, hoje todo mundo pode falar. Não, mas tem que ter gente para ouvir, né? Não adianta você ter voz se não tem ninguém para ouvir. Cadê a audiência? Essa audiência, ela é direcionada, né? O que é que vocês acham? Vocês concordam com o meu posicionamento ou tem algo a mais aí? Pode começar, Lu. Eu concordo e quero acrescentar que nós não temos elite no Brasil, nós temos pessoas ricas. Porque para ser elite, você precisa estudar, ok? E as pessoas ricas do Brasil, elas não estudam. Elas apenas herdam e desfrutam desses privilégios. Então ainda já nós temos uma grande problemática. Então essas pessoas vivem nessa bolha e talvez essa realidade, eles se cansam tanto de ouvir falar dessas lutas, porque de fato para eles é um tanto faz, né? Eu acredito, eu concordo inteiramente com você, só queria acrescentar algo com relação a isso, né? Enfim. Bom, eu também concordo muito com a sua visão. Acho que você fez um recorte muito bom da nossa sociedade. A gente lida com tudo isso assim todos os dias e é que nem o Lu falou. Eu acho que as pessoas simplesmente não fazem questão de discutir sobre o assunto porque eu acho que existe um lugar de não fazer questão, né? Se a gente for parar nessas pessoas comuns, por exemplo, a gente fala de sempre, e isso é muito verdade, que o nível de acesso à informação hoje é muito simplificado, gente. Então, assim, a informação está disponível para todo mundo. A diferença é o quanto de valor você dá para essa informação, o quanto ela é relevante na sua vivência. Então, talvez para essas pessoas não seja interessante ouvir falar sobre, porque não afeta em nada na vida delas. E aí a gente acaba ficando aqui conversando e discutindo, que é super válido, super importante, mas a gente fica dialogando dentro da nossa própria comunidade. Mas aí a gente traz para um outro lugar. Dentro das minorias, também existe um negacionismo ali que afeta muito o crescimento da nossa luta, enquanto obter equidade, né? Existe ali uma coisa assim da pessoa, uma fragmentação muito grande. Então, a gente precisa entender primeiro que estamos numa luta, precisamos batalhar juntos para poder alcançar um lugar de equidade. Para aí a gente tentar ali falar com esse pessoal que acha que o mundo é o país de Alice das Maravilhas, entendeu? É aquela frase que eu uso às vezes, existe muita Alice para pouco País da Maravilha. Então, isso é muito complicado. Mas eu acho que é bem o que o Lucas trouxe. Acho que as pessoas não se importam em debater essa temática tanto, ou até em participar de diálogos como esse, porque talvez não mude em nada na vida dela.
a vida dela vai continuar, ela vai continuar gastando, vai continuar comprando, vai continuar adquirindo, vai continuar usufruindo de direitos que ela não batalhou para ter, às vezes. Ou, às vezes não, acho que eu posso afirmar que ela não batalhou para ter. Então, é isso. Meninos, adorei. Ai, fiquei muito feliz de você ter tido problema técnico para começar essa live, porque eu tive a chance de estar nesse bate-papo com vocês. Amei. Vocês que estão aqui até agora, a live vai ficar gravada. Por favor, compartilhem com as pessoas que vocês amam. É muito importante que todos tenham acesso a essa informação. Sigam os rapazes nas redes sociais. Então, se vocês clicarem aqui no título da live, vocês vão poder seguir o Rafa e o psicólogo Lucas Felipe. Muito obrigado pela presença. Gostaria agora que o Lucas e o Rafael se despedissem, tá? E desde já deixar aqui a minha gratidão por ter tido a oportunidade de estar com vocês nesse momento. Uhum. Antes eu queria falar uma coisa que eu acho que não poderia deixar de falar, é que, enfim, encontrou seu príncipe preto, vai ser tudo perfeito, maravilhoso, sem problemas, ai, relacionamento afroafetivo, encontrei minha jornada afroafetiva, vai ser tudo mar de rosas? Não, terão dificuldades, porque todos os casais, trisais, enfim, todas as pessoas que se relacionam têm. E assim, os parceiros vão construindo estratégias de enfrentamento para esses problemas. Então, existem as construtivas e destrutivas. Destrutiva, você sempre vai colocar a culpa no outro, sempre tem uma relação de focar demais, extremamente no problema. Ninguém nunca assume a responsabilidade conjunta. Vai ter sempre um oásis, um algoz e uma vítima, né? E construtiva, no sentido de ser funcional, é quando o casal, o trisal, enfim, as pessoas, né? Mesmo, inclusive, homem preto pansexual que pode se relacionar com outras pessoas além de, né, homens, né? Vai compreendendo de que a corresponsabilidade de cada um, né? Se comunica de fato. Não age como se o outro fosse por enfim, visão, revelação, enfim, né? Entender o que é que eu estou compreendendo. Comunicar de forma não violenta, porque muitas vezes você diz para o seu parceiro o que precisa ser dito de uma forma que era melhor não ter dito, né? Então, assim, é uma relação de diálogo, é uma relação de compreensão, de constante aposta nesse relacionamento. As intempéries também vão vir nos relacionamentos afetivos, mas é preciso essa constante aposta e investimento para que tenha um futuro mesmo, né? Para que flua. É príncipe de verdade, ok, né? Mas assim, lembra que toda rosa tem seus espinhos. Então a gente vai precisar construir estratégias para sustentar, enfim, para manter uma relação saudável, bacana, que inclui muito disso, né? Ter clareza, enfim, entender como responsável, que juntos é possível construir aí essa relação saudável, uma relação duradoura, inclusive, e que seja feliz, né? E que seja saudável para ambos os casais. A gente tem em diversos outros assuntos que pode trazer para essa temática. Eu não estou falando necessariamente da violência doméstica para esse grupo específico, não é disso que eu estou falando, mas o amor vai passar também pelo perdão, do quanto que eu me reconheço como humano e do quanto que eu me permito, enfim, né? Perdoar, dar novas chances. Mas é sempre bom estar de olho nos acordos, refazer, fazer, e do quanto que, até que ponto eu estou disposto a seguir com essa pessoa, que de repente mudou tanto, e eu não reconheço. Porque só o amor não basta. Amor sozinho, o amor, essa falácia de que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é uma utopia. Enfim, é uma frase, né, que existe por aí. É preciso muita aposta, é preciso muito mais que o amor para que relações não só durem, mas sejam duradouras e felizes.
para todos os envolvidos. É isso, eu acho que a gente não poderia deixar de tocar, né, nesse assunto. Incrível, incrível. Gente, olha, o que eu posso dizer aqui é, primeiro, muito obrigado, Perfumadinho, de verdade, por ter aqui iniciado a live, ter saído correndo para poder atender aqui a gente. Então, assim, gente, que nem eu falo, estamos todos juntos de uma forma muito real. Fui lá, comentei, ele falou, não, eu posso, eu vou, aqui estamos e deu certo. Então, isso é ótimo. E, gente, muito obrigado por cada um que entrou aqui. A live vai ficar salva. Assistam, compartilhem com pessoas que não puderam estar aqui. É um tema muito importante, que renderia, tipo, acho que mais de uma live. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve aqui. A gente discutiu de uma forma muito aberta, muito livre, muito gostosa, sobre um tema que muitas das vezes é evitado em muitos lugares. Então, é muito bacana ter esse espaço para poder trazer aqui um assunto que é necessário, que é presente e que também é constante, tá? Então, gratidão de coração e, gente, eu não vejo a hora de ter a próxima live, tá? Já vou avisando que vai ter uma brevemente, mas sobre um outro tema e eu espero contar com vocês e com fé não vai ter nenhum tipo de problema técnico. Bem, se tiver, pode contar comigo, tá bom? Estarei a posto. Pode deixar Tá? perfeito. Gostaria de convidar mais uma vez as pessoas para assistirem a live de amanhã, vai ser muito interessante. Vamos falar sobre transexualidade e empreendedorismo. Né? Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Obrigado, Rafa. Amei estar aqui com vocês. E até breve. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.